E pessoal, voltando aqui agora, da última aula eu falei que eu ia mostrar a tabelinha, né? Mas você encontra isso nos livros sobre os momentos de inércia. Então a gente tem aqui, ó, momento de inércia de um anel fino em relação ao eixo central, é do tipo mr quadrado. Aí você tem aqui um cilindro oco, né? Um anel grosso em relação ao eixo central. A gente tem essa expressão meio de m r1 quadrado mais r2 quadrado. O cilindro que a gente calculou, né? Nesse eixo. Olha só, o mesmo cilindro agora com eixo aqui, ó, é um somatório, tá? Aqui tem a barra delgada e aqui é uma esfera maciça, né? Uma casca esférica, um anel fino, uma placa fina, ou seja, isso é bem importante, tá? Momento de inércia, você tem ideia onde é mais usado isso? Dentro da engenharia civil, né? Eles têm que levar em consideração momentos de inércia de barras, né? De colunas, de vigas, enfim, dependendo do formato que ele vai fazer por conta de toda a estrutura, né? Então, quando o cara vai em cima de um cálculo estrutural, ele precisa calcular os momentos de inércia das vigas, das barras, enfim, tudo que ele tiver dentro da construção. Beleza? Ok, vamos aqui passar para hoje. Cadê cadê aqui? Janela. A gente vai falar hoje de torque, tá? Torque, o teorema trabalho-energia, nesse caso aqui, para o esquema rotacional, beleza? Olha só, aqui eu consegui produzir tudo rapidamente, para ficar mais rápido para a gente, para não ficar escrevendo ponto a ponto, eu vou explicando. Imagina um corpo rígido, que eu tenho um eixo aqui por onde ele vai girar, e eu aplico uma força aqui nessa posição, né? Tem essa forcinha, então eu vou ter um raio aqui, uma distância, né? um vetorzinho R nesse ponto. Preciso desse ângulo φ, que esse R, né, a direção de R faz com a direção de F, para calcular o torque dele. O torque, né, genericamente falando, ele é, né, o módulo no caso, é o valor da força, o valor do raio multiplicado pelo seno, né, do ângulo φ. A gente vai verificar que na prática esse seno aqui, esse valor, seja F seno, seja R seno, ele faz menção a uma força, né? Se a gente for decompor esse F aqui, ele vai ter um FY aqui, que ele vai ficar 90 graus com R, né? E de fato é essa força que vai fazer esse corpo rígido girar, tá? Enquanto que o nosso Fx, ele só vai ou vai puxar ou ele vai tensionar, ou seja, ele não vai colaborar no giro, tá? Por isso esse R. E assim, como eu estou fazendo na prática um produto vetorial aqui, né? Se você deslocar esse F para cá, você vai ter um produto vetorial entre F e R, tendo um ângulo φ entre eles, então a gente vai fazer o F produto vetorial R. E a gente viu lá atrás, né, na parte de vetores, como é que se calcula esse produto vetorial. A gente pode calcular o módulo dele então como sendo determinante, onde vai ser IJK, Fx, Fy, Fz, Rx, Ry, Rz, tá? Nas coordenadas IJK aqui. E, claro, a direção e sentido é dada pela regra da mão direita, né? Onde os dedos têm que apontar para o lado que vai girar, tá? Então é sempre do sentido de R para F aqui, né? Então você vai apontar os dedos para cá e o seu dedão vai apontar para cima. E esse vetor torque, ele está a 90 graus, tanto com R quanto com F, ok? Então se você fizer o produto vetorial de torque vezes o raio vai dar zero, torque vezes o F vai dar zero também, por conta desse ângulo de 90 graus aqui, tá? A conversão de sinais para o torque, ele é positivo sempre no sentido anti-horário, ok? Enfim, com isso, a gente tem aí a segunda lei de Newton para rotação, tá? Você imagina então agora N forças aplicadas, então eu dei como exemplo aqui F1, F2, F3, cada um com a sua distância do ponto de giro, né? R1, R2, R3. O torque resultante vai ser o somatório dos torques, né? De I até N. E o torque a gente sabe que é R vezes F, então é R vezes a força tangencial. Aqui é importante, tá? A força tangencial é justamente aquela componente, eu falei para você, que depende do seno,
beleza? Lembrando então que a força é massa vezes aceleração, já que a força que eu estou pegando é a tangencial, a aceleração também será tangencial, tá? Substituindo isso aqui dentro do somatório, eu vou ter um somatório agora de RI, massa I, aceleração I tangencial. Lembrando que essa aceleração, né, tangencial, eu preciso transformá-la agora para um movimento circular, né? Vou pensar, porque eu estou girando isso, é uma rotação afinal. Aí, associando isso aqui, vem lá da cinemática, né? A aceleração tangencial vai ser o alfa, tá? Vezes o raio aqui, beleza? Fazendo essa substituição também, né, eu vou ver que o meu alfa, né, que é a aceleração de rotação, ela é constante, então ela sai aqui para fora, vai me sobrar só quem? É MI RI quadrado, que eu já tinha um R aqui, né, RR vai dar RI quadrado aqui, beleza? E a gente sabe quem é esse somatório aqui que a gente viu na aula anterior, que é justamente quem? O momento de inércia, tá? Então, o torque resultante é dado pelo momento de inércia vezes a aceleração, né, de rotação aqui. Essa expressão ela é análoga da força, tá? Então, quando a gente fala em força, quando a gente vai para rotação, a gente fala em torque, tá? Quando eu tiver massa, quando eu for para rotação, eu vou falar em momento de inércia. E aí a aceleração tangencial aqui vai ser o análogo à aceleração rotacional aqui, beleza? Exemplo aqui, né? Probleminha do Rayleigh. A gente tem um corpo aí, né, dessa figura, e ele pode girar em torno de um eixo perpendicular ao papel, né? Então o eixo está passando aqui por O, está saindo ou entrando no papel, indifere, é um eixo que passa por aqui, e ele está submetido a duas forças, como mostra a figura. Aí ele me dá os valores. Se o R1 é 1,30, o R2 é 2,15, a força 1 é 4,20, a força 2 é 4,90, aí ele me dá os tetas, né? Teta 1, 75 graus, teta 2, 60 graus. Qual é o torque resultante em relação ao eixo? Então vamos lá, né? Vamos fazer a medida. A gente viu que o torque, né? Outra coisa aqui para reparar também. Significa que lá a gente usava trabalho como W. Em geral, o trabalho no ensino médio, muita gente apresenta pela letra tal, mas no ensino superior, o tal fica cedido ao torque, tá? Então a letra tal vai ser o nosso torque. Então eu vou calcular o torque resultante. Ele vai ser justamente o somatório, né, entre o torque da força 1 mais o torque da força 2. Bom, aí olha só, o torque da força 1 vai ser F1 R1, tá? Vezes o seno de θ1. Aí mais, aí aqui, lembre-se, esse vai aparecer um menos por conta que a força 2 ela vai fazer girar no sentido horário, e no sentido horário o torque é negativo. Então, preciso colocar esse sinal aqui, vai ser o F2, o R2 e o seno do θ2, ok? Aí aqui eu vou substituir todo mundo, né? Eu vou ter lá 4,20 vezes o raio, que é 1,3, vezes o seno de 75, menos o 4,9, vezes o 2,15, vezes o seno de 60. Ok? Calculando tudo isso aí vai dar aproximadamente 3,85, né? E a unidade do torque é Newton vezes metro. Tá? Note, ele vai dar menos 385, tá? Ou seja, ele acelera. Opa. No sentido horário, tá? Acelera no sentido horário, beleza? Ok, voltando lá,
a gente tem aqui um outro probleminha. Fala aqui, ó, é do rally também. Em um rasteiro de judô, você tira o apoio do pé esquerdo do adversário e ao mesmo tempo puxa o kimono dele para o mesmo lado. Em consequência, o lutador gira em torno do pé direito e cai no tatame. A figura aí mostra um diagrama simplificado do lutador, já com o pé esquerdo fora do chão. Tá? Então ele vai girar assim, né? Em torno do pé direito, o ponto de giro vai estar no pé direito. Tá? O eixo de rotação passa pelo ponto O, a força gravitacional Fg age sobre o centro de massa do lutador, que está a uma distância horizontal de 28 centímetros do ponto O. Tá? Aqui, ó, né? Ele me dá esse desenho, na realidade. Né? Essa força age exatamente nesse ponto. A massa do lutador é de 70 kg, o momento de inércia de relação ao ponto O é de 65 kg metros quadrados, ou seja, já me dá um momento de inércia, que bom. Qual é o modo da aceleração angular inicial do lutador em relação ao ponto O, se o puxão F aqui você aplica no kimono, A é desprezível, ou seja, se não tem F, só tem a força gravitacional. E depois, se ela é horizontal e com módulo de 300 newtons, aplicado a uma altura de 1,4 metros. Beleza, então vamos lá pensar aqui no problema do judô, né? A ideia, né, vamos imaginar o lutador como sendo aqui essa barra, né? Aqui vai ser o meu ponto O, a minha força, né, gravitacional está aplicada aqui, nesse ponto aqui que é a distância D, né? Repare, né, que quando a gente faz, ó, se você pensar no torque, que é justamente FD, né, vetor D, aí lembra que tem a questão é o seno, né, aqui, você faz as componentes, na prática você está pegando as componentes, né, de giro. Se você usar essa distância, necessariamente você vai ter que achar uma componente aqui, né? Vou fazer aqui primeiro. Ó. Se você usar essa distância, você vai precisar da componente aqui, ó. Né? Vou chamar isso aqui de um FY. Você vai precisar fatalmente essa componente, tá? Aí fatalmente você vai precisar de um ângulo e tal, do tipo. Agora, outra saída é você justamente pegar essa distância, né? Ao invés de usar, vou chamar isso de D', isso aqui de duas linhas, a gente vai chamar isso de D duas linhas aqui, de braço de alavanca para o raio. Aí, ó, é o equivalente, né? Se você pegar a força inteira aplicada aqui, esse braço você vai ter os seus 90 graus necessários aqui. Então, o torque, né? Pegando esse D' e esse FY, ou pegando o D duas linhas e o F, o torque é o mesmo. Né? É estranho, né? Pensar, mas você tem que pensar que você está pegando o braço da força ou o braço da alavanca, né? No caso da distância. E esse problema tende a nos ajudar dessa forma, né? Porque ó, ele está me dando justamente a distância aqui do braço da alavanca e a força gravitacional desse tipo. Então, vamos pensando nisso, né? Será que eu consigo fazer? Cara. Opa, não tirar, não, apagar, aproveitar. Quando ela funciona, né? Opa, pronto, voltou. Então, se eu pensar no torque, só para esse caso, ele vai ser justamente a minha força gravitacional vezes a distância, né? Que é o tal do braço da alavanca que eu te falei, ok? E ele quer exatamente qual é o cálculo, o que ele vai querer lá, né? Ele não quer o torque especificamente, ele quer o módulo da aceleração angular inicial, ok? Nesse caso aí, só para força gravitacional. É o seguinte, ó. Lembra lá, a gente acabou de ver que o torque é o nosso momento de inércia vezes a minha aceleração.
Então, se eu quiser aceleração, eu preciso do torque e dividir pelo momento de inércia, ok? Então, o torque eu já sei que é a minha força gravitacional vezes D sobre o momento de inércia. E a força gravitacional é do tipo mg, então é fácil, né? 70, o g é 9,8, lembre-se disso, não é mais 10, tá? A distância é 28 centímetros, então é 0,28. Dividido pelo momento de inércia que ele deu, né? Foi de 65 quilos metro quadrado. Ok, fazendo essa conta aqui, esse cara dá 2,955 radianos por segundo ao quadrado. Lembra? Uma aceleração rotacional, tá? Beleza. No item B, aí ele já acrescenta aquela força, né? É só conferir. No item B ele fala que a força agora é horizontal com módulo 300 e aplicado na altura de 1,4 metros. Então a gente vai produzir de novo, um novo desenho aqui. Eu vou ter a força, né, gravitacional aqui, como lá. E agora eu vou ter ponto de giro, né? E lembra, ele me deu a altura, né? E essa força aqui é de 300 newtons. Então eu vou usar esse braço de alavanca aqui também, ó, porque a distância, né, perpendicular entre, se você pensar em retas paralelas aqui, não, ponto O, você pegar a distância perpendicular entre a força aplicada e a linha que passa em O, você está pegando o braço de alavanca dele, e aqui é a mesma situação, né? Se você pensar que se traça uma reta paralela aqui, uma paralela aqui, isso vai ter o D aqui, né? Você está pegando o braço de alavanca aqui também, como foi feito lá em cima. Então, a nossa aceleração para esse caso vai ser o torque resultante aí do caso, né? Porque eu tenho duas forças atuando, dividido pelo nosso I, pelo nosso momento de inércia. Para esse caso, a gente já viu, né? Que é do tipo força gravitacional vezes a distância, então é mg vezes d, mas, ó, note que os dois levam para o mesmo lado, tá? O giro ocorre para o mesmo lado. Na prática, os dois seriam menos, né? Na prática, mas assim, eu não estou preocupado com o módulo deles. Aí, mgd aqui seria só a força vezes a altura, direto que eu estou, né? Se você aplicar o seno para 90 graus, aqui vai dar 1. Então, vai ser os seus 300 vezes a altura, preciso verificar o valor da altura lá depois, dividido pelo I, tá? Então, né, esse cara aqui foi o A, é só separar aqui, esse é o B, tá? Trocando aí os valores, vai dar os 70 quilos do cara, o 9,8, o 0,28, que é a distânciazinha, né? Mais o 300, que é a força, a altura é 1,4, dividido tudo pelo nosso 65, né? Usado. Calculando tudo isso aí, a gente vai chegar em 9,4, aproximadamente 9,42 radianos por segundo ao quadrado. Você vê que uma aplicação de uma força, né, a mais aqui aumenta aí bastante, né? 3 vezes mais aqui a aceleração angular do problema. Beleza? Ou seja, não é difícil, tá? Aqui é só a questão de você identificar o problema, achar o braço de alavanca, que é ideal. Eu acho melhor do que ficar decompondo isso. No caso, o problema que me complicaria na decomposição por conta que eu não tenho ângulo aqui, né? Se eu tivesse o ângulo, beleza, eu podia ir, eu também não tenho essa distância, ou seja, ia me complicar. Então eu vou em busca dos braços de alavanca, que são justamente essas distâncias que ficam aqui a 90 graus entre o ponto de giro e a força aplicada, beleza? Você vai reparar isso quando tiver exercícios desse tipo. Bem, voltando. Agora, como é que funciona, né, o teorema trabalha energia cinética com a rotação? A gente viu lá atrás, né, que a energia cinética, como é que ela é calculada, né?
depende também do momento de inércia. E será que aquele teorema de trabalho continua valendo? Bem, vamos lá, né? Você tem aqui o seu corpo rígido e aqui, né? Ele vai começar a girar, o pontinho, a sua massinha está por aqui, e você vai fazer um deteta, né? Você vai fazer uma pequena variação aqui, né? De ângulo aqui, tá? Você tem um ângulo inicial, você vai fazer um pequeno deteta. Beleza. Graças a essa força aplicada aqui. E aqui está o eixo. Ok. Se a gente for calcular o trabalho, né? Então, como eu estou variando um pequeno ângulo de θ, vou calcular um pequeno dW, que é um diferencialzinho do trabalho, que vai ser, lembra, trabalho é força vezes distância. Então vai ser a força aplicada, tá? E nesse caso, lembre-se, vai ser a força tangencial aqui, vezes um ds, né? Que é esse comprimentozinho aqui. Só que esse ds, se eu for relacionar ele com dθ, ele é do tipo r dθ. Então, substituindo, ó, o meu dW vai ficar a componente F seno φ vezes R dθ. Ok? Beleza, R dθ, F seno φ R, como é que eu vou transportar isso? O dW, quem é F seno φ R? É o nosso torque. Lembra? Agora há pouco a gente viu isso, é o nosso torque. Então, o cálculo do trabalho, né, o dW, o diferencialzinho do trabalho vai ser o torque vezes o diferencial de θ. Como eu tenho o diferencial dos dois lados, eu vou integrar dos dois lados. Então, quando eu integro desse lado, eu vou ter o próprio trabalho. E aqui eu vou ter a integral de θ inicial até o θ final do torque resultante, né? Já que eu vou ter N forças aqui, dθ. Só que torque eu vi, né? Que é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, eu faço a substituição aqui. Aí eu vou ter problemas agora, né? Porque eu não vou ter mais θ, eu vou ter minha aceleração angular. Então eu preciso fazer um ajuste aí até chegar num valor ideal. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Quem é a aceleração angular? É um dw dt, certo? dw dt. Aí eu vou forçar aqui, né? A situação é forçar meio que matemática. Na matemática o pessoal não gosta muito, mas enfim, na física a gente faz essas forçadas assim, lembrando a regra da cadeia. Aqui, se eu pensar em dθ dt, dθ dt é quem? É W, né? Então, se eu trocar isso aqui por W, eu vou ter que a integral agora vai ser o momento de inércia vezes W, dW. Quem é W? É a velocidade angular, né? Ok, aí agora eu vou ter que trocar os meus limites, que ele vai agora do velocidade angular inicial até a velocidade angular final. Aí eu vou ter o meu momento de inércia, ele é constante por conta do objeto, que ele depende exclusivamente do objeto, né, que está girando, o corpo rígido. Aí ele vai de ômega final quadrado sobre 2 até ômega inicial quadrado sobre 2. Você vê que isso aqui é análogo ao trabalho, né? Que é igual à variação da energia cinética. Aqui no caso, variação da energia cinética rotacional. Ou seja, momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado sobre 2 menos o momento de inércia velocidade angular ao quadrado sobre 2. Né? Lembra, ó, momento de inércia é o análogo da massa, a velocidade angular é o análogo da velocidade linear, né, ao quadrado. Beleza. Com isso, né, a gente pode ainda dar mais uma expandida, né, em potência mecânica, que é do tipo trabalho sobre tempo. Então eu vou ter um diferencial de trabalho sobre diferencial de tempo. O diferencial de trabalho a gente viu aqui em cima que ele é o torque vezes o Δθ, e por sua vez, ó, dθ dt é o W que a gente viu aqui atrás agora, né? Ok, então a minha potência instantânea num movimento circular, né, numa rotação, é justamente o torque vezes a velocidade angular. Tá? Lembra lá atrás que o torque, eu falei para você que o torque era o análogo da força? A gente pode associar também, porque a potência mecânica ela é justamente a força vezes a velocidade linear. Tá? Então a potência aqui para a rotação é o torque vezes a velocidade angular. Tá? Bem, com isso aí a gente pode resolver problemas de conservação de energia, gente. Tá? Os mesmos problemas que a gente vinha resolvendo lá, agora a gente pode resolver problemas para onde a gente tem rotação. Então aqui um exemplo, o exemplo da régua, interessante. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos apagar.
Deixa eu ler o problema, né? Falta aqui. Uma régua. Aqui. De 1 metro é mantida verticalmente com as extremidades apoiadas no solo e depois liberada. Determine a velocidade da outra extremidade pouco antes de tocar o solo, supondo que a extremidade de apoio não escorregue, tá? Considere aí uma régua, uma barra fina, né? Isso vai ser bom aí para a gente pensar na questão do momento de inércia dela e e aí a gente vai buscar lá, né, a formulinha, tá, lá na nossa tabelinha lá, e aí a gente vai levar em consideração aí a, a lei de conservação de energia, né, que essa é a ideia da aula aí. Ok, bem, vamos lá. Bem, se eu imaginar a régua aqui, né, a ideia é que você tenha a régua colocada aqui na vertical, pensar que ela é uma barra fina delgada, e ela vai girar em torno desse ponto O, né? Então a ideia é que ela venha chegando aqui no chão, né? Ela venha chegando aqui no chão e eu quero justamente essa velocidade aqui logo antes dela tocar. Ó. E aí naturalmente você vai ver que ela vai girar, né? Ela vai ter uma velocidade angular aqui. Ó. O centro de massa da régua está aqui, né? No centro dela, ok? Vamos dizer que ela tem um comprimento L aqui, né? Para a gente usar. Ela está sujeita à aceleração da gravidade, tudo belezinha. Aí eu vou pensar, né, em conservação de energia. Conservação de energia. Qual é a minha situação, né? Se eu pensar, eu vou ter, no início, eu só vou ter energia potencial gravitacional, né? Porque a velocidade aqui inicial é 0. E lá no final, essa energia potencial gravitacional vai zerar completamente, porque ela vai estar no limite do solo aqui. No entanto, eu vou ter o máximo de energia cinética, né? Aqui. Só que tudo rotacional, tá? Energia cinética, legal, vamos calcular aqui. Energia cinética, eu vi, né, que ela é do tipo meio, né, do nosso momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado. Ok? Isso a gente viu. Aí lá a gente fez o cálculo para a barra, quando eu coloco o ponto no giro, lembra? Foi o primeiro probleminha de momento de inércia que a gente fez, na barra delgada, onde eu colocava o ponto de giro aqui na barra. Então, lembra qual era o valor? Meio de ml quadrado, que é o comprimento da barra total, sobre 3, certo? Vezes. Aí olha só, a velocidade angular, ela assim, lá da cinemática, a gente via que o W se relacionava com o V, né? Na prática era o V, né? A gente tinha essa relação aqui, ó, V era ômega R, né? Onde R é o raio de giro. O raio de giro aqui, ó, é o L, justamente o L, né? Então vai ficar V igual a ômega L. Então ômega vai ser V sobre L, né? Ao quadrado. Fazendo esse ajuste aqui, ó, eu vou ter um L quadrado, vai cancelar com esse L quadrado. Deixa eu ver se o vermelhinho funciona. L quadrado corta com esse L quadrado daqui, né? O V vai ficar V quadrado normal. Aí eu posso substituir. Ó, vai ser mv quadrado sobre 6. Essa aqui vai ser a minha energia cinética em função da velocidade linear, que é o que ele quer, né? Só que veja, ó, não é mais sobre 2, né? É sobre 6 por conta da situação rotacional. Agora, isso aqui é energia cinética, vai ser justamente colocada aqui. Agora, e a nossa energia potencial gravitacional? A MGH? Não, presta atenção. Vamos lá. Energia potencial gravitacional, se a gente pensar, né? Olha por que não pode ser. Agora é um corpo rígido, eu tenho que fazer um somatório, né? De N partículas, assim, então de I variando de 1 até N, né?
Porque eu tenho diversas partículas aqui, ó, e cada partícula ela está a uma determinada altura aqui, ó, né? Então essa partícula ela contribui menos, isso aqui um pouco mais, aquelas lá de cima contribuem mais pela questão da altura na energia. Então, ó, olha que doideira que eu tenho que pensar aqui. Vai ser o somatório de cada massinha, né? Vezes a sua gravitacional, vezes a sua distância, o seu raio, né? Está em y aqui, né? Vamos imaginar o eixo y aqui, está em y. Então, vai ter que ter essa contribuição. Ok. A gente sabe aqui que o G é constante, então ele sai fora. E o meu somatório aqui, indo de 1 até N, de MI, YI, olha que doideira aqui, ó. YI. Cara, isso aqui, ó, de novo, lembrando lá, quando a gente calculava centro de massa, e nesse momento aqui, ó, se eu pegar esse fulano, multiplicar e dividir pela massa total, ó, esse cara aqui é quem? É justamente o Y do centro de massa. Então eu vou ter G, agora apareceu um emão que eu precisei dele aqui para poder não alterar a conta, eu precisei ele aqui e aqui. Só que esse cara, ao entrar aqui, ele vai me dar exatamente o Y do centro de massa. Então, a minha energia gravitacional vai ser do tipo M, né, que é a massa total, G, e o H é o Y do centro de massa. E o centro de massa está aqui, ó, exatamente no meio da régua. Quanto é que ele vai valer? Exatamente, ó, mgh sobre 2, tá? Caso H não, né? L, deixa eu voltar aqui. L sobre 2, né? Ok, agora que eu tenho de posse das duas energias, eu posso igualar isso aqui, ó. mgl sobre 2 igual a mv quadrado sobre 6. Ó, a massa cancela. Massa cancela, então difere a isso. E eu isolo aqui, a velocidade vai ser a raiz, né? Aqui 6 por 2 dá 3 de GL, né? 3GL. Se eu substituir isso aí, tudo bem. O G é 9,8, o L é o tamanho dado lá, vai dar 5,4 metros por segundo. Ok? Fácil de fazer, né? Mas assim, você tem que fazer essas considerações, porque assim, não é mais ensino médico. Você chega, qual é a energia cinética? É mv quadrado sobre 2. Qual é a energia potencial? mgh. Não. Isso depende do corpo que eu estou trabalhando, tá? E agora, por conta justamente de quem? Do momento de inércia que eu tenho que levar em consideração, ok? Beleza? Vamos lá? Vamos ver. O que eu queria... vai ter um exercício para fazer assim, aqui. Só que antes dele eu queria fazer uma demonstração na prática para vocês de como é que se calcula, né, a chamada máquina de Atwood. Eu achei interessante. Eu vi essa demonstração, eu falei, puxa, é interessante mostrar isso. Vocês todos lembram do que eu estou falando, mas assim, o problema em si, né, a máquina de Atwood, basicamente, ela é isso, né? Ela é uma rodana aqui, e você tem dois pesos aqui. Você tem M1 aqui, M2 aqui. E ela está sujeita à aceleração da gravidade, né? Ela é abandonada e esse negócio vai girar, né? Se a gente supor aqui que M2 é maior que M1, então a tendência de giro naturalmente vai ser para esse lado aqui, ok? Beleza. Aí assim, né? Se eu fosse resolver esse problema, eu tenho assim, a forma no ensino médio, que imagino que a gente já tenha feito isso lá atrás, que é desconsiderar a massa da polia, tá? É comum desconsiderar a massa da polia. Aí como é que eu resolvo isso, né? Se eu quiser obter as trações, porque a ideia é obter a tração no fio e a aceleração do sistema, né? Se eu desconsiderar, a primeira implicação que dá é que esse fio aqui ele vai estar submetido sempre à mesma tração. Então, se eu colocar aqui, vamos colocar em azul. Pegou? Não. Pegou. Ó, eu vou ter uma tração aqui
que vai ser igual à tração aqui, porque o fio é inextensível, a massa da polia está sendo desprezada, aqui vai ser o peso, M1G, aqui vai ter o outro peso, M2G, tá? Aí, claro, eu vou pegar lá, né, vou usar a segunda lei para cada bloco, né? Eu vou ter aqui, para o bloco 1 ali, eu vou ter T e M1G, aí naturalmente esse negócio vai subir, então ele vai ficar T menos M1G é igual a massa de 1 vezes A. Se eu pegar o bloco 2, eu vou ter M2G aqui, positivo, né, porque ele vai descer, e aqui T. Então, na hora de eu montar a equação, vai ficar M2G menos T é igual a massa 2 vezes A. Aí, naturalmente, né, a produção é o quê? Somar. Somando aqui as trações se cancelam, eu vou ficar M2, peraí, já vou fazer aqui, M2 menos M1. Ai, caneta. Menos M1, G. E aqui M2 mais M1, A. Aí o A, isolando, vai ser M2 menos M1, G. M2 mais M1. Esse é o A. Aí, naturalmente, se eu quiser a tração, eu pego lá a primeira função, no qual ele me dá assim, ó, M1 vezes o A, que é justamente M2 menos M1, G, sobre M2 mais M1, né? Aí soma esse cara aqui, ó, mais M1, G, né? E aí, enfim, eu vou obter, se eu fizer um ajuste aqui, né? Deixa eu ver como é que seria a melhor forma da gente ajustar isso aqui. Já que eu vou ter, eu posso tirar, eu tenho M1, eu tenho M1 tenho G aqui, né? Então eu posso ainda fazer isso, ó. M1 G, tirar em evidência. Vai ficar 1 mais, né? Vou tirar 1 mais esse cara aqui. Aí M2 menos M1. Aí M2 mais o canetinha M1. Tá? Aqui. Dá para tirar o mínimo aqui desse cara, só para a gente tentar ajustar melhor ainda essa equação. M1G vezes esse cara que o mínimo dele vai dar ele aqui em cima, né? Vai ser M2 mais M1, aí mais M2 menos M1 sobre M2 mais M1. Aí aqui, ó, o M1 cancela, tá? E aqui M2 mais M2 vai dar 2M2, então a função final vai ser 2 vezes M1, M2G sobre M1 mais M2. Pronto, essa é a expressão final da tração. Isso aqui, ó, seria um problema nível ensino médio, levando em consideração que a nossa polia ela não tem massa. Tá? Agora, no nível superior, como é que isso fica? Se eu levar em consideração a massa, né, vamos desenhar a maquininha aqui de novo, máquina de Atwood. Agora, eu preciso levar em consideração que ela tem massa, então ela tem momento de inércia, tá? Ela tem um raio aqui, né? E eu continuo com as mesmas situações, ó. Agora, o que isso diferencia? Isso diferencia que uma vez que tem massa aqui e o fio é inextensível, ou seja, ele não vai escorregar na polia, essas trações deixam de ser iguais, tá? Então eu tenho que necessariamente chamar isso de T1 e chamar isso aqui de T2, tá? Aqui eu continuo tendo M1G
E aqui eu continuo tendo m2g, que é a força gravitacional normal, né? Agora, com essa diferença, as trações não são mais iguais. Aí eu preciso produzir. Aí eu vou produzir, né, usar a segunda lei que a gente está acostumado a ver para translação. Para translação sobre esse corpo 1 aqui, imaginando que ele vai girar para cá, né, ele vai subir desse lado, vai descer desse lado. Então vai ficar T1 menos M1G é igual a M1 vezes A, né? Aqui vai ficar M2G menos T2 igual a M2 vezes A, né? Aí lembra que a gente aqui nesse ponto a gente somava. Agora eu não posso mais somar porque ó, eu vou ficar com um monte de incógnita, né? Eu tenho as trações, tração 1, tração 2 e eu tenho a aceleração aqui. Bem, se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso necessariamente de mais uma equação. Eu só tenho duas, né? Então eu vou para a segunda lei da rotação. A segunda lei da rotação diz que o torque resultante, né, no caso, que é o equivalente da força, é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Né? Lembra? Força é análogo do torque, o momento de inércia é análogo da massa e a aceleração a aceleração rotacional aqui é o análogo da aceleração tangencial. Beleza? Então eu preciso pensar primeiro no momento de inércia aqui, né? Na situação. Melhor, no momento de inércia não, né? Preciso pensar no torque primeiro resultante. Aí assim, olhando a figura, aí eu preciso olhar exatamente a polia. A polia, ó, ela está tracionada aqui desse lado por T1, está tracionada aqui por T2. Aí lembra lá da regra, né? Quer dizer que no anti-horário é positivo e no sentido horário é negativo quando você vai mexer o torque. Sim, quando você está fazendo essa análise aí, beleza, sem problema nenhum. Agora, como a gente adotou um sentido direcional aqui, ó, o meu T2 eu vou adotar como positivo, substituindo, né, porque eu tenho que obedecer o meu sentido que eu coloquei de movimento aqui. Então, eu vou ter o torque, né, 2, menos o torque 1, vai ser o momento de inércia, vezes a aceleração angular. Beleza, o torque 2 é o que? É o T2, né? Ó, ele está a 90 graus com o raio, se você pensar que o raio aqui, né? Ele está a 90 graus, então eu já tenho meu braço de alavanca aqui, então é o T2 vezes o raio, menos o T1 na mesma situação, vezes o raio. É o momento de inércia, vezes o alfa. Ok? Beleza. Aqui o raio é comum, né? Então, T2 menos T1 vezes o raio. Eu posso jogar então aquele raio para o outro lado. I é alfa sobre R. Ó. Bem, com isso eu tenho a minha terceira equação. Aqui agora eu tenho 3 incógnitas, tá? E 3 equações. Só que ainda ó, tem esse alfa aqui, e aqui eu tenho uma aceleração tangencial. Eu preciso lembrar da relação entre eles, né? Como é? Que o alfa é A sobre o raio, certo? A sobre o raio. Então eu vou fazer uma substituiçãozinha aqui ainda. T2 menos T1 é o momento de inércia. O alfa, vou colocar sobre R aqui, que esse R veio daqui, é a aceleração tangencial por esse raio. Agora sim, ó, tá? Eu tenho essa variável aqui, A, que é a mesma das outras equações, sem problema nenhum. Então vamos, e aqui virou um R quadrado, né? Então, colocando aqui, né? Vamos colocar ela já aqui, ó. T2 menos T1 é igual ao momento de inércia vezes A sobre R quadrado. Agora sim, ó, eu tenho as 3 equações, eu posso somar.
soma as três. Aí, ó, T1 cancela com T1, T2 com T2. Quem sobrou desse lado? M2G menos M1G. E, claro, A em todo mundo, então eu vou somar todos os outros parceiros aqui, ó. Vai ser M1 mais M2 mais momento de inércia sobre o raio ao quadrado. Tudo isso vezes o A. Isso me dá, então, se eu isolar o A, né? Vai ser M2G menos M1. Aliás, vou tirar o G em evidência já. Para facilitar. M2 menos M1 vezes G sobre aquele cara todo ali, ó. M1 mais M2 mais momento de inércia, que agora ele contribui sobre R quadrado, né? Já não, porque o A já ficou daquele lado lá. Então essa é a aceleração. Se eu quiser a aceleração do sistema, eu calculo por aqui. Se eu quiser a tração, aí eu vou substituindo, né? Eu pego e isolo o T1, vamos fazer só o T1, o T2 é análogo. O T1 vai ser justamente a massa 1 vezes A mais massa 1 vezes G, né? Então vamos fazer assim, massa 1 vezes esse cara aqui, ó. Vou colocar o G aqui na frente, tá? M2 menos M1 sobre M1 mais M2 mais I sobre R quadrado, tá? Aí esse cara vem somando, mais M1G. Aí lembra, ó, M1G agora em comum dos dois, vou tirar o M1G. Vai ficar 1 mais esse cara, lembra? 1 mais esse fulano todo, aí eu preciso tirar o mínimo. Eu já vou tirar aqui, ó, M1 mais M2 mais I sobre R quadrado, não precisa nem desse negócio todo, deixa eu tirar um pedaço dele. Aí, tira o mínimo, né, daqui, aí 1 vai ficar ele mesmo, M1 mais M2 mais I sobre R quadrado. Aí, isso foi 1 mais M1 menos, M2 menos M1, né? Mais M2 menos M1. Aí aqui, ó, quem vai embora, ó, M1. Aí aqui eu vou ter 2M2 mais esse fulano, né? E esse M1G aqui. Aí eu posso colocá-lo, né? Se eu quiser fazer um ajuste, é melhor tirar tudo, né? Vou tirar, já que ele tá... Deixa eu ver quem eu posso tirar em evidência. Posso tirar 1 mais M... pode ser 2M1, M2G. Enfim, se eu fizer o ajuste, ele vai ficar assim, 2M1, M2, eu já tinha lá, né? Tirando M2 aqui, deu 2, G, que já estava lá fora, vezes, né? Aliás, sobre o somatório total, M1 mais M2 mais I sobre R2. Isso aqui é multiplicado por 1 mais justamente o I. Aí eu precisei colocar um 2M2 aí, então ele tem que vir para cá também. 2M2 R2. Tá bem ruim, mas enfim. É mais álgebra isso aí, tá?
é só para que você veja, ó, se você for reproduzir isso agora para T2, ele vai mudar só os termos massa 1 e massa 2 aqui, tá? Eu vou continuar tendo o 2M1M2G, né? Vai continuar somando M1, M2 mais I sobre R quadrado, só que aqui embaixo vai ficar 2M1 ao invés de 2M2, tá? A expressão vai ser exatamente igual, mas vai ficar M1. Aí você verifica que de fato as trações são diferentes, tá? Aí você vê como a gente pode deixar um pouco mais complexo o problema quando a gente passa a assumir massas, né? Nos exercícios onde a gente colocava rodando, a gente sempre falava que a massa da rodando era desprezível, o fio é inextensível, tal. Mas assim, pelo menos garantimos que o fio continua sendo inextensível aqui para o problema, senão a gente teria um problema a mais para resolver. Mas nesse caso, quando a rodana não for dita desprezível, de massa desprezível, a gente tem que levar em consideração o momento de inércia dela, certo? Essa era a ideia que eu queria mostrar para vocês aqui de utilização do momento de inércia. Beleza? Então vamos lá, para a gente acabar, né? Tem só mais um probleminha. Bem, para usar a consideração de energia, ele fala assim, você tem a casca esférica homogênea de massa 4,5 kg, raio de 8,5 centímetros, pode girar em torno de um eixo vertical sem atrito. Beleza? Isso aqui. A corda de massa desprezível, ótimo, está enrolada no equador da casca, passa por uma polia no momento de inércia aí, então ele dá uma polia já aqui com momento de inércia, em raio de 5 centímetros. Está presa a um pequeno objeto de massa M, de 0,6 kg, tá? Não há atrito no eixo da polia e a corda não escorrega na casca nem na polia. Qual é a velocidade do objeto depois de cair 82 centímetros após ter sido liberado a partir do repouso? Use as considerações de energia. Beleza. Então assim, ó, problema de energia simples, a gente tem que fazer a consideração. Aí é o seguinte, ó, eu vou ter a minha esfera, deixa eu só fazer um esquema aqui. Volta a funcionar, filho. Aí, eu vou ter a minha esfera, que vai estar girando, aí ele vai chegar na polia, e aí vai descer. No início ele está assim, no final esse negócio vai estar girando, essa polia vai estar girando e esse cara vai estar lá embaixo a 82 centímetros de diferença. Então eu posso dizer, ó, que aqui em cima eu tenho uma energia potencial gravitacional apenas, porque no início a velocidade aqui é zero, e aqui é zero, e aqui é zero, e essa energia gravitacional está relacionada somente com esse bloco, porque é só ele que varia em altura, tanto a esfera quanto a rodana não. Então a energia gravitacional é relativa a ele. Então é do tipo mgh. Então no início eu vou ter mgh, beleza. E aí no final eu tenho velocidade nesse cara, velocidade angular nesse cara, velocidade angular nesse cara. Então eu vou ter uma energia elétrica, uma energia cinética da esfera, vou ter uma energia da rodana e uma energia cinética do bloco, tá? É isso que eu vou ter. Então a comparação energética está aí. Aí, uma vez feito isso, eu vou colocando as expressões, né? Bem, energia cinética da esfera é uma energia rotacional, então ele é do tipo meio o I da esfera, né? Que é o momento de inércia da esfera, vezes a velocidade angular da esfera ao quadrado, tá? Mais da rodana vai ser meio do momento de inércia da rodana vezes a velocidade angular da rodana ao quadrado. Mas o bloco é meio da massa do bloco e a velocidade do bloco é a velocidade linear ao quadrado, certo? E é justamente essa velocidade do bloco que ele quer, né? No final, eu quero a minha variável final é essa aqui. Eu preciso arrumar todas as outras variáveis aqui. Importante,
Como a corda ela não desliza, né? Olha só, lembrando que a velocidade é do tipo ômega R. Se a corda não desliza, os meus ômegas podem ser expressos em velocidades sobre os raios, ok? Beleza? Então eu vou fazer as transferências aqui, ó. mgh igual. Vamos buscar já, né? O I da esfera. Se você for lá na tabela, o I da esfera é do tipo de 2/3 mr quadrado. Então, ó, 2/3 mr da esfera ao quadrado, ok? Já troco aqui. O ômega da esfera é a velocidade da esfera ao quadrado, né? Dividido pelo R da esfera ao quadrado, ok? Beleza. Mais meio. Vamos ter que pegar o I do... Não, porque ele dá esse valor, tá? Então, vamos deixar ele aqui. Chamar de isso, ó. A velocidade, sim, eu vou alterar. Então, vai ser a velocidade R, né? Que é da roldana ao quadrado sobre o R da roldana ao quadrado. Mais meio a massa do bloco, velocidade do bloco que eu quero ao quadrado. Beleza? Então vamos ver aí o que eu posso cancelar, né? Por exemplo, ó, aqui esse 2 já vai embora com esse 2, o raio quadrado da esfera vai embora com o raio quadrado da esfera, e só, né? Então volta para cá, substituindo mgh. Repare, a velocidade, como o fio é inextensível, a velocidade aqui, ó, é a mesma para todos, tá? A velocidade do fio que passa aqui é a mesma velocidade do fio que está ligado no bloco, é a mesma velocidade do fio que está grudado na esfera. Então, essas velocidades são as mesmas. Eu posso chamar todo mundo de VB, ou simplesmente V. Vou chamar de V apenas, então vou tirar ela em evidência. Aí vai sobrar aqui, ó, 1/3, né, de M, que é a massa da esfera, né? Aqui, vou até colocar aqui, massa da esfera, mais, esse cara eu tirei, tem um raio aqui, né? Sobrou, e o 2. Então vai ser o momento de inércia que foi dado da roldana, 2 vezes o raio da roldana ao quadrado, né? Mais meio da massa do bloco. Bem, se eu for tirar, né, agora, isso é um V quadrado, né? Se eu for tirar, aqui, ó, isso é a massa do bloco, não posso tomar cuidado, cara, senão a gente confunde os M's aqui. Se eu vou tirar essa raiz, ó, ela vai ficar como? Tá? Vai ser do tipo mgh dividido por tudo isso aqui, ó. Massa da esfera sobre 3 mais I da roldana sobre 2R quadrado, que é da roldana, mais a massa do bloco sobre 2, tá? Eu fiz um negócio mais grande aqui. Aí, enfim, o lance agora é substituir todo mundo, né? Eu tenho 0,6, que é a massa do bloco, 9,8. A altura 82 centímetros, então é 0,82. Beleza? A massa da esfera é 4,5 kg sobre 3. O momento de inércia da roldana é 3/10 a menos 3. O raio é 5 centímetros, então vai dar 2 vezes 0,05 ao quadrado, mais a massa do bloco, que é 0,6 sobre 2.
toda essa conta, né? Tiro a raiz para chegar na velocidade de 1,42 metros por segundo. Enfim, na prática, a ideia da aula é justamente mostrar aí a questão da conservação de energia quando você tem movimentos rotacionais. E na prática muda o que, gente? Muda que a gente incluiu agora a variável rotacional, então tudo que estiver girando, eu preciso considerar as energias rotacionais dela, tá? Nem lá no primeiro problema, eu tinha uma energia potencial gravitacional rotacional, então eu precisava do momento de inércia da barra, né? Então eu precisava ver, né, como é que eu tinha que considerar, então eu vi lá que eu precisava usar o y do centro de massa como altura. Nesse caso aqui não precisei, porque quem era o bloco e o bloco não gira, é só ele que varia, então é o MGH natural que a gente já conhecia. No entanto, os outros dois elementos giravam, então precisava levar em consideração o momento. O da esfera eu não sabia, não precisei calcular, fui até a tabela e olhei, tá? Essa é a ideia, que você olhe, mas você tem condição de calcular, se for o caso, né? E fica até como uma atividade, por curiosidade, tenta chegar nessa expressão aí, né? 2/3 de mr quadrado. E é isso aí, tá? Vamos continuando aí falando sobre rotação para encerrar o curso com rotação. Beleza? Abraço, até!